Salve, salve rapaziada! Excelente sexta-feira, dia 6 de março, vamos começando mais um vídeo aqui na NBA. Rodadinha hoje tá interessante, 7 jogos, 14 equipes entrando dentro de quadra, né? Ontem a gente teve um ótimo desempenho, tá? Tanto no grupo gratuito como no grupo VIP. Pegamos Green, por exemplo, no Red Shepard, né? Jogador do Houston Rockets aí que vai jogar hoje novamente. Então vamos que vamos, tem uma odd 8 para vocês aqui no primeiro comentário fixado aqui do vídeo ou na descrição, beleza? Uma múltipla odd 8 especial aí dessa rodada aí do dia 6, tá? Primeiro jogo, Boston Celtics e Dallas Mavericks. Cara, pode ser que Jason Tatum estreie hoje, cara, né? O Tatum pode ser que volte desde essa lesão no tendão de Aquiles. Claro que ele não vai jogar muitos minutos e tal, mas eu acho que seria muito bacana, né? A gente vê o Tatum voltando, mas enfim, só destaco isso. A equipe do Dallas jogou ontem contra a equipe do Magic e vacilou muito. Dava para eles terem ganhado o jogo. Assim, marcaram mal ali. O Wendell Carter acabou sobrando ali no garrafão, acabou convertendo a última bola. Boston e Dallas já se enfrentaram nessa temporada com vitória da equipe do Boston Celtics. Joga lá no TD Garden. Apesar do Celtics não vir de um jogo bom contra os Hornets, foi um jogo que foi muito mérito dos Hornets mesmo. Então assim, Dallas vindo em back-to-back, jogou ontem. O Cooper Flag ficou vários dias lesionados, voltou ontem também. Então não sei como que vai estar fisicamente. Tudo favorável ao Boston aqui, pra mim, na minha opinião, tem valor. Assim, é isso, não tem muito o que render aqui mais não. Se quiser pegar algum palpite de jogador, pode ser que os pontos do Jaylen Brown sejam uma boa, mas aí também tem o risco do blowout. A gente não sabe como que vai ser o Tatum agora voltando. Mas se quiser algum palpite de jogador, Jaylen Brown, cara. Mas é meia unidade, coloca no bingo, porque realmente esse jogo sim tem um risco do blowout, tá? Mas tudo favorável ao Celtics aqui, na minha opinião, tem valor. Próximo confronto, Miami Heat contra a equipe do Charlotte Hornets, cara. Esse jogo eu vou te falar, quando eu vi as odds eu fiquei um pouco surpreso. Odd 1,30 pro Hornets e 3,30 pro Miami. Assim, tudo bem, cara. Gosto muito da equipe dos Hornets, estou pegando muito green com eles, inclusive nesse último contra o Boston eu indiquei para vocês o handicap dos Hornets, mas eu não concordo com essa odd não, cara. A equipe do Miami Heat é um bom time, é um time que tem 3 vitórias e tem um destaque principal aqui. Heat e Hornets se enfrentaram 2 vezes na temporada e o Heat venceu os 2 jogos, tá? E venceu bem, inclusive, todos por 15 ou mais de diferença. Inclusive o Tyler Herro não jogou nenhum desses jogos e ele joga hoje. Então, assim, eu tô um pouco inclinado a tentar pegar um handicap para a equipe de Miami aqui, cara. Principalmente porque como a odd tá alta, né, no Moneyline, a gente consegue pegar um handicap alto, esticado, assim, um mais 12,5, mais 13,5. Então, eu acredito que a equipe do Heat, sim, pode ser que perca, mas venda caro esse jogo. E você vê que a equipe do Heat, mesmo quando perde aqui, vamos supor, nos últimos 10 jogos, eles têm apenas 3 derrotas, né? Mas eles perderam por 7 pontos aqui contra a equipe dos Sixers, 11 contra a equipe dos Bucks e 4 contra a equipe do Jazz. Então, assim, o handicap de mais 12,5 teria batido nos últimos 10 jogos. Por isso que eu pegaria esse handicap aqui da equipe do Miami, lembrando que vai jogar todo mundo, tá? Ben Adebayo, Kelly Oubre, Andrew Wiggins, David Mitchell, Tyler Herro vai jogar também. Então, apesar de eu gostar muito dos Hornets, eu acho que pela odd o valor aqui tá na condição do handicap a favor de Miami, que até inclusive faz uma campanha superior à equipe dos Hornets, tá? Palpite de jogadores eu acho que eu vou ficar de fora. Rockets e Portland, cara, aqui é um jogo interessantíssimo. O problema aqui do Portland realmente são as lesões. Os 2 melhores jogadores ofensivamente estão fora, que é o Sheldon Sharp e o Danny Advija, né? E claro, Damian Lillard, né? Mas aí não dá para citar porque ele nem jogou essa temporada, mas também tá fora. Cara, o que eu vou citar para vocês aqui? Primeiramente, a equipe do Houston jogou ontem, a equipe de Houston, numa prorrogação. Então pode ser que venha bem cansada aí, né? Kevin Durant, Jabari Smith, Amen Thompson, todos jogaram para mais de 40 minutos. Destaca o jogo horrível do Jabari Smith, que jogou 42 minutos e não converteu nenhum arremesso, 0 de 8 tentados, literalmente. Um jogo muito abaixo, ele que perdeu alguns jogos por lesão aí, não deve estar 100% ainda. Então assim, cara, o Sengun também jogando muito abaixo, muito precipitado. A equipe do Houston não tem muito banco, assim, o Red Shepard, acho que é o único aí, o Josh Okogie, o Capela, são caras que não estão representando. E a equipe do Portland, que não tem nada a ver com isso, cara, não joga desde o dia 4, né?
e a equipe de Houston, como eu disse, jogou ontem e vem de uma prorrogação. Cara, eu acho que esse handicap do Portland tem um valor interessante, né? Tem um valor interessante, pode ser inclusive uma boa zebra para colocar um troco para estar ganhando. E eu destaco aqui o Jrue Holiday e o Jerami Grant, que fizeram excelentes jogos aí no último jogo do Portland. Então, eu vou querer pegar um handicap da equipe do Portland, né? Enfrentando essa equipe de Houston que jogou uma prorrogação ontem, né? E eu vou querer pegar os pontos do Jerami Grant. Apesar do Jrue Holiday ter sido o cara de maior destaque aqui contra o Memphis, foi um jogo muito... Talvez fosse o melhor jogo dele da temporada. Ele acabou acertando 8 bolas de 3, né? Mas o Jerami Grant foi o cara que veio para substituir o Shannon Sharpe e o Daniel Divige, ou seja, aquele cara que geralmente faz aquele ponto ali infiltrando, aquele cara que você às vezes precisa fazer uma falta nele. Ele foi 9 vezes pro lance livre, foi disparado o jogador do Portland que mais foi pro lance livre. Então, se a gente for pegar essa perda ofensiva que o Portland teve com o Shannon Sharpe e o Daniel Divige lesionado, para mim quem vem suprir essa função é o Jerami Grant. Por isso que me agrada a linha do Jerami Grant para pontos, rebotes e assistências, né? O nosso PRA. Então eu vou nessa perspectiva nesse jogo aqui, PRA do Jerami Grant e o handicap do Portland. Galera, como vocês sabem, eu gosto muito do Red Shepard, né? A gente pegou o Green ontem com ele, foi inclusive o que eu mandei no grupo gratuito. Mas assim, pode ser que bata? Pode, mas a linha dele aumentou consideravelmente de ontem para hoje, entendeu? Então fica a teu critério pegar aí. Se você quiser botar num bingo o PRA do Red Shepard, sim, tem valor. Ele vem tendo muitos minutos agora, né, com esse time novo do Houston, assim, que está se adaptando às lesões. Mas eu ressalto que o valor para mim, na minha concepção, seria o handicap do Portland e o ponto de rebote de assistência do Jerami Grant, tá? Próximo confronto, Denver Nuggets e New York Knicks. Lembrando, galera, todos esses palpites aqui que eu estou fazendo, você consegue fazer através da Bravo Bet, caso já aposte da nossa parceira, regularizada dentro das diretrizes da lei do governo brasileiro, tá, galera? Saque e depósito via Pix, tem suporte 24 horas, suporte humanizado. Então é uma casa bem completa, você consegue operar em todos os mercados da NBA, de futebol, basquete, esportes americanos, de luta, tudo bem completo. Então, se você quiser criar sua conta, o link está na descrição, nos comentários, lembrando que a aula de 8 que eu deixei para vocês aqui, né, tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, é através da Bravo. Então você consegue já criar sua conta, inclusive aproveitar a múltipla, beleza? Próximo confronto, Denver Nuggets e New York Knicks. Cara, a equipe do Denver jogou ontem, tá? Jogou ontem contra a equipe dos Lakers, a equipe dos Knicks não joga desde o dia 4. Foi um jogo pegado, assim, foi um jogo bem pegado, que ali no último quarto chegou a ficar com uma diferença de 4, 5 pontos, assim. E, cara, a equipe dos Nuggets, eles não, na minha opinião, eles não estão jogando tão bem, cara. Eu acho que um jogo tá muito concentrado no Jokic e no Jamal Murray. Se você for pegar esse jogo contra o Jazz aqui, a impressão que deu foi que se o Jazz tivesse acelerado, levava. Você vê que, assim, o Jamal Murray fez 45 pontos, 8 bolas triplas, né? O Jokic também jogando muito aqui. Contra os Lakers ontem, o Jamal Murray fez 28 pontos e o Jokic fez um triplo-duplo. Então, cara, o jogo é muito concentrado nos dois, entendeu? Não tá tendo rotação. Quando o Jokic sai entre o Valanciunas, o time cai muito de produção. O Jokic nem consegue descansar direito. Então, assim, realmente fica um time muito dependente. E quando você pega o time dos Knicks, já é um time mais coletivo. Você tem o Giannis Nobi, você tem o Anthony Towns, você tem o Jalen Brunson, o Mikal Bridges é um cara que desafoga bastante o time. Você tem caras que vêm do banco, né, o Jordan Clarkson. Então, hoje me agrada mais essa vitória da equipe dos Knicks, tá? Knicks e Nuggets se enfrentaram apenas uma vez na temporada. Foi vitória da equipe dos Knicks, numa bela atuação do Jalen Brunson. Então o que eu vou pegar aqui é a vitória dos Knicks, né? Nem que seja meio unidade ali, cara, eu acho que tem valor. Claro que jogar lá em Denver, no Colorado, é sempre difícil, mas ainda assim, até mesmo pelo fato da equipe de Denver ter jogado ontem já e a equipe dos Knicks tá mais descansada, eu acho que a equipe dos Knicks tem um contexto mais favorável, na minha opinião aí, beleza? Então eu pegaria a vitória da equipe de New York, acreditando muito nesse jogo mais coletivo, enquanto a equipe do Denver hoje vem muito apegada nos seus dois principais jogadores, que é o Jamal Murray e o Nikola Jokic, fechou? Próximo jogo, Suns e Pelicans, cara, esse confronto que foi meio traiçoeiro ontem, a equipe do Phoenix Suns acabou perdendo para a equipe do Chicago Bulls. Pelicans também jogou ontem lá em Sacramento, então basicamente o contexto de back-to-back não afeta tanto, na minha opinião.
Equipe do Phoenix Suns que tá sem Dillon Brooks e sem Mark Williams, né? Tá jogando com o Godaro de pivô. Mas, cara, ainda assim, eu acho que, apesar da equipe do Phoenix Suns ter perdido ontem pro Chicago Bulls, que foi um resultado bem inesperado, foi um jogo que primeiro o Colin Sexton fez a partida da vida, né? Muito tempo que eu não vi uma exibição tão boa do Colin Sexton, meteu 30 pontos. Mas, cara, eu acho que a equipe do Phoenix Suns ainda faz o suficiente para ganhar dessa equipe do Pelicans, né? Só para ressaltar aqui que a equipe do Pelicans é uma equipe ainda que tá tancando, né? Então a gente tem que realmente levar isso em consideração. Equipe de Phoenix jogando dentro de casa, eu vou com a vitória da equipe de Phoenix, tá? Quando você pega palpites em jogadores, né? Quando a gente pega aqui, principalmente o confronto mais recente, a gente viu muita distribuição de bola nessa equipe do Phoenix Suns, fazendo um jogo muito coletivo. Você vê que 7 caras passaram da linha de duplo dígitos. Então, claro, me agrada sim tentar pegar um Devin Booker, me agrada, mas ele não tá jogando tanto assim. Você vê que desde essa lesão que ele teve aqui, que ele perdeu alguns jogos, ele não chega a jogar mais de 35 minutos e tal. Por exemplo, nesse jogo aqui mesmo contra os Bulls, cara, se ele tivesse jogado um pouquinho mais, eu acho que a equipe do Suns levava esse confronto. Então eu não vou optar por pegar palpites em jogadores aqui nesse jogo, tá? Próximo confronto, Spurs e Clippers, cara. A equipe do Spurs que jogou pra caramba, tá? Jogou muito ontem. Ganhou muito bem contra a equipe dos Pistons, que faz a melhor campanha da Conferência Leste. E a equipe dos Clippers que está sendo pouco falada, mas é um time muito consciente, é um time muito bom. Tudo bem que vai vir com desfalques hoje, John Collins, o Darius Garland e o pivô reserva, né, o Nidhauser, né, não joga. Então assim, cara, vamos falar da equipe dos Spurs. Esse jogo vai ser em San Antonio, né? O Wembanyama ontem destruiu o jogo, 38 pontos e 16 rebotes. Inclusive eu peguei green com ele lá no meu grupo VIP. Grupo VIP esse, tá, galera? Que eu convido todos vocês a participarem, né? O grupo onde eu trabalho as melhores operações duplas, triplas, bingos múltiplos, operações ao vivo, não somente da NBA, mas todo o mercado. Pegamos green na NHL, pegamos green no basquete europeu. Cara, a gente pega green todo dia lá em todos os mercados de esportes americanos, tá, galera? Vai ter NFL voltando daqui a pouco, Major League Baseball já tá rolando ali os jogos de aquecimento ali de pré-temporada, então a gente vai com força máxima, fechou? Spurs e Pistons, cara, de maneira geral, esse confronto o Wembanyama destruiu, e eu tenho que ressaltar que, novamente, eu acho que o Wembanyama vai ter muita vantagem no mismatch contra o Brook Lopes, que já é um pivô veterano, então eu gosto sim da vitória da equipe dos Spurs, e gosto sim do duplo-duplo do Wembanyama, né, que pegou 16 rebotes ontem. Então acredito que ele pegue sim o duplo-duplo, né, que é 10 pontos e 10 rebotes no mínimo, ou 10 pontos e 10 assistências, mas eu acredito que tenha mais rebotes, né, para o Wembanyama. Então o duplo-duplo do Wembanyama e a vitória dos Spurs são dois palpites que eu consideraria para esse confronto. Quando você pega o Kawhi Leonard, cara, né, é um ex-San Antonio Spurs, foi campeão com os Spurs, né? O Kawhi Leonard, atual jogador dos Clippers. Então, pode ser que role uma lei do ex? Role, tá? Os pontos do Kawhi, quem quiser arriscar num bingaço, eu acho que tem valor. Mas o que eu consideraria para unidade seria a vitória dos Spurs e o duplo-duplo do Wembanyama, tá bom? Vamos pro último jogo da rodada, galera. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tem uma odd 8 aqui para vocês. Não deixe de participar do meu grupo gratuito, tá, galera? Nós temos o grupo VIP, que é o grupo pago, onde você recebe as minhas melhores entradas, mas eu compartilho algumas delas também lá no meu grupo gratuito, para você entrar 100% de graça. O link tá na descrição ou nos comentários. Lakers e Clippers. Lakers jogou ontem perdendo para o Denver Nuggets. A equipe do Pacers vem de uma terra arrasada, assim, né? São 7 derrotas em sequência. Cara, é difícil falar desse confronto no sentido de jogadores, o risco de blowout ele é inevitável. Luka Doncic também, não sei se vocês estão sabendo, parece que ele está divorciando da esposa, foi algumas notícias que saíram na mídia. Então, pô, né, a gente não sabe se a vida pessoal do cara afeta ele na quadra, eu prefiro ficar de fora. E assim, cara, LeBron James e DeAndre Ayton estão questionáveis para a partida, né? Então, quem a gente confirma que vai jogar, pelo menos tem uma certa estabilidade, é Luka Doncic, Austin Reeves e Marcus Smart. Cara, fica um pouquinho complicado aqui, mas nesse confronto eu pegaria a vitória dos Lakers e eu pegaria os pontos do Rui Hashimura, tá, galera? O japonês aí. Eu acredito que, como eu disse, eu não estou muito afim de pegar o Luka Doncic, por causa desse contexto de vida pessoal dele que ele está vivendo. O LeBron tá questionável, o Ayton tá questionável. Para mim, eu vou num cara que pode ser sim
que tenha mais espaço para trabalhar a bola, e é o Rui Hachimura. Eu pegaria os pontos do Rui Hachimura, lembrando, não é PRA, é pontos, e a vitória da equipe dos Lakers, querendo ou não, joga em casa, enfrenta os Pacers sem Haliburton, sem Zubac, sem vários jogadores, aquele australiano, o Furp, lesionou também, então enfim, perderam o Benedict Mathurin. Acho que a equipe dos Lakers faz o suficiente para jogar, joga em casa, Luka Doncic vai jogar, Austin Reeves vai jogar, então vamos nesse cenário, fechou? É isso, galera, tamo junto, forte abraço, valeu!